Alô, meus irmãos, Pai seja com todos, os irmãos da Igreja de Fortaleza, as comunidades que convivemos juntos, que nos conhecemos. Me lembrei de todos nós, né? E resolvi fazer aqui esse vídeo para nosso consolo, nossa exortação, nosso conhecimento, já que todos nós estamos aí, né, nesse isolamento, esperando aí o resultado, né, dessa doença que está exatamente abatendo sobre a humanidade. Sabemos todos nós que as doenças, né, e outras maldades, digamos assim, outras coisas do mal, são exatamente a consequência dos pecados, das iniquidades, das abominações dos homens, né? Que exatamente não querem saber do Criador, não querem saber do Redentor, não querem saber exatamente da sua palavra. Mas aqui e acolá a gente recebe, né, de amigos e de parentes, por causa exatamente da facilidade da comunicação que está existindo nos nossos meios, pelo telefone, pelo zap, né? Aí a gente recebe desses nossos parentes e amigos publicações religiosas, né, e de religiosos, fazendo exatamente, usando as escrituras, né, e fazendo exatamente interpretações e entendimentos que não se conformam exatamente com os demais versículos das Escrituras, utilizando versículos isolados para exatamente dizer que eles são a igreja ou coisa que o valha. Citando aí principalmente o capítulo 24 de Mateus, né? Então eu queria, juntamente com os irmãos, fazer exatamente uma meditação, né, sobre isso, e colocar assim nos seus devidos locais, lugares, né, aquilo que exatamente o Senhor Jesus e o nosso Pai, o Deus de Israel, o Criador de todas as coisas, tem exatamente falado para a sua igreja e para o seu povo de Israel. Então a gente começaria aqui com o capítulo 50, né? Aliás, com o Salmo 50, desculpa, no versículo 16 em diante, que diz assim: mas ao ímpio diz Deus, que tens tu que recitar os meus estatutos, que tomar o meu conserto na tua boca? Pois aborreces a correção e lanças as minhas palavras para detrás de ti. Então, a primeira exortação exatamente, né, que o Senhor Deus nos faz, além de outras, aqui no Salmo 50 e no versículo 16 e 17, né? Esses religiosos que são utilizados pelos religiosos também para exatamente ficar falando coisas que não se conformam com aquilo que está escrito. Porque quando a gente vai lá no capítulo 24 de Mateus, que fala exatamente do final dos tempos, não é isso? Ele vai dizer algumas coisas que aquele que é menos avisado, ele confunde, né, exatamente aquilo que está sendo dito, ou aquilo que o Senhor Jesus quis dizer e ensinar aos seus discípulos e a toda a sua igreja, né? Então, por exemplo, ele diz aqui o seguinte, ó, no versículo 7 do 24 de Mateus, ele diz assim: porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Quer dizer, então, não é o caso, né? Não está ainda havendo isso que foi exatamente relatado aqui nesse versículo, né?
Então, um dos sinais, né? Um dos grandes sinais é exatamente esse aí, de que se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. É bem verdade que o cenário ele está sendo construído, né? Certo? Mas aí ele fala várias coisas, né, além disso. Aí no versículo 15, ainda de 24 de Mateus, o que ele diz? Ó? Quando, pois, virdes que a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, quem lê, entenda. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Então essa abominação da desolação seria o quê? Seria exatamente o governo único, né, que vai ser instalado aqui na Terra, né? Sabemos disso. Então isso aí é o maior sinal de que exatamente nós podemos afirmar que realmente o final dos tempos está bem pertinho, está perto, né? Que é o quê? Que é a escolha pela humanidade, né? De um rei que vai exatamente reinar aqui na Terra, certo? E que nós, a igreja, vamos conhecer alguns dias dele, né? Nós não vamos, a igreja não vai ver o reino dessa abominação da desolação. Nós vamos ver o início do seu reino, para que exatamente a gente possa discernir, né, o seu reino. E uma outra coisa que ele diz é que o quê? É que aqui no versículo 26, né, ele repete isso em vários outros versículos das Escrituras, do Evangelho, dos Evangelhos, ele diz assim, no versículo 26 e 24 de Mateus, portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais. Eis que ele está no interior da casa, não acrediteis. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Pois onde estiver o cadáver, aí se juntarão as águias. Então ele está falando do quê? Que ele está falando do arrebatamento da igreja. Então nós vamos ver a abominação da desolação se instalando na terra e logo em seguida, né, vamos sofrer aí por uns 10 dias, como está escrito lá no Apocalipse. Não se sabe se vai ser 10 dias mesmo, né? Pode ser 10 dias, pode ser 10 anos, né? Ninguém tem exatamente o que é. Mas é um período. E nesse período aí, né, a igreja vai ser arrebatada para que exatamente essa abominação da desolação possa realmente instalar o seu governo aqui e fazer tudo aquilo que ele pretende fazer aqui. E isso que a gente está vendo, né, isso que a gente está lendo aqui no Mateus, se conforma exatamente com o capítulo 6 do Apocalipse, né? Então, a última revelação sobre o final dos tempos está exatamente no capítulo 6 de Apocalipse, além de outros, né? Mas especificamente a gente pegar o capítulo 6 para nós vermos os sinais, vamos dizer assim, que estarão presentes no momento em que a gente vai discernir que o final dos tempos está próximo, não propriamente o final dos tempos, mas o arrebatamento da igreja e o governo do Senhor Jesus por 1000 anos aqui na Terra. Então aqui no capítulo 6 do Apocalipse, ele vai falar o quê? No capítulo 6, versículo 2, ele diz o quê? E olhei e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco. Foi-lhe dada uma coroa, saiu vitorioso para vencer. Então isso aí é o quê? É a abominação da desolação, né? É o governo único, o rei único, o presidente único, o governador único, que exatamente vai haver aqui na Terra. Então, essa é a consolação que a gente tem, né, irmãos? De compreender
né? Exatamente o que a palavra está dizendo acerca do final dos tempos. E não ficarmos levando em consideração o que a gente recebe aí dos amigos e dos parentes, falando coisas que às vezes não tem nada a ver com as Escrituras. Eu, por exemplo, recebi aqui de uma pessoa, ele dizendo que os vencedores são os vencedores da igreja. Aí olha para você ver o que ele diz. Mas quem for o dedo à unha não vai ser um vencedor com Jesus Cristo. Quem vai ser o vencedor é aquele que estiver no ventre. Estiver no ventre da igreja, no ventre do Senhor Jesus, no ventre do corpo. Ou seja, quem for dedo e unha não vai ser arrebatado, não vai ser parte, não vai fazer parte da igreja. Então, meus irmãos, que a paz esteja com todos, viu? Aí eu vou ver se eu faço mais alguns para nós nos consolarmos durante esse período e nós nos comunicarmos também. Quem quiser responder, né? Quiser fazer alguma preleção desse tipo para os demais irmãos, que façam aí, para que a gente possa exatamente nos comunicar. Porque, ao que parece, no mês de abril, provavelmente nós não vamos ter as nossas reuniões também, né? A reunião de varões, o ajuntamento, acho que não vai ser possível a gente fazer, mesmo porque não vai ter locais. E nós não podemos cometer o pecado que as religiões cometem, que é o pecado da presunção. O pecado da presunção é o quê? Eu vou arriscar. Eu vou fazer aqui uma coisa porque eu confio em Deus, Deus está comigo e não vai acontecer nada comigo. Isso é um pecado de presunção, né? Nós não podemos desafiar a Deus. Não podemos exatamente tentar a Deus. Isso é um pecado de tentação a Deus. Amém, meus irmãos? Paz seja com todos e amém, né?